TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Muito boa noite! Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta depois de mais de um mês longe. Tô de volta e o Conexão também está de volta, né? Na semana passada o programa não foi ao ar por causa da cobertura das eleições. Deixar aqui todos os candidatos aqui da nossa cidade que foram eleitos. E a gente voltou para trazer tudo de melhor do futebol, seja amador, seja profissional, aqui no seu domingo à noite na tela da TV Candidez, que é a única com programação local no domingo à noite. A gente vai trazer Cruzeiro na Série B, Galo acabou de empatar, Galo, hein? Era só ganhar do Ceará em casa, mas não ganhou, ficou 0 a 0. A gente vai comentar tudo pra você, o América, pra você, imensa nação americana de 4 pessoas que estão assistindo aí de casa. O América foi lá no Rio e ganhou do Fluminense. Esses são os resultados dos mineiros, a gente vai comentar aqui no Conexão pra você. E uma coisa que eu ainda não falei é que hoje tem sorteio, um kit de alimentos lá da Xará Alimentos. Procura aí no Instagram, Xará Alimentos, você vai conhecer toda a variedade de alimentos que eles têm e vai mandar mensagem pra gente pra participar. Daqui a pouco eu penso uma perguntinha, mas já vai mandando sua mensagem. 999-32-6228, 999-32-6228 é o nosso telefone para você participar e concorrer ao kit de alimentos lá da Xará Alimentos. Ufa, até cansei. Dá boa noite pro pessoal que tá aqui comigo hoje. Formação titular, escalação titular. Boa noite, Jordana. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, Pedro. Saudade de estar aqui. A gente fica uma semana fora e já fica com saudade de vir aqui falar um pouquinho com vocês. Hoje a rodada foi cheia. Hoje o fim de semana foi cheio de gols, então assim, só tá começando. E hoje eu tô igualzinho o Mateuzinho, tá? Candidato da América, ó. Apaixonado. Adorei a comemoração. A gente vai falar um pouquinho desse jogo também. Boa noite, Pedro. Boa noite, Jordana. Hoje eu tô com a camisa do maior time da Espanha, Barcelona. Bonita essa camisa, acho muito bonita. Fiz questão de vir com ela hoje. O América ganhou, o Atlético empatou e o nosso Cruzeiro tá de férias já, assim, né? Cruzeiro de BH, Cruzeiro de Minas, o pessoal tá dormindo, parece. Tem que ficar, a maioria do time já pode ficar lá em Pernambuco já e acabar, porque não tá dando certo, não. O meu microfone não tá funcionando, acho. Tá meio estranho seu microfone. Porque ligado ele está. Se você quiser trazer pra mim o outro, fique à vontade. Beleza, vai conversar, pessoal. Manda mensagem 999-32-6228 e responde pra mim. O Cruzeiro perdeu hoje, perdeu pro Sport 3 a 1. Você vai responder quantos jogos de invencibilidade caíram com essa derrota do Cruzeiro hoje. São muitos jogos, viu, galera? Tinha muito tempo que o Cruzeiro não perdia, mas a nossa pergunta de hoje, para você concorrer a um kit de alimentos lá da Xará Alimentos, é essa. Há quanto tempo o Cruzeiro não perdia pela Série B? Manda aqui, ó, 999-32-6228, responde para mim, coloca o bairro de onde você está falando e o seu nome, que no final do programa, alguém que participar com a gente vai ganhar um kit de alimentos lá da Xará Alimentos. Já que a pergunta é sobre o Cruzeiro, a gente vai começar falando de Cruzeiro. O Cruzeiro foi até Recife jogar contra um Sport que está desesperado para entrar no G4 e perdeu por 3 a 1, o que não muda nada na vida do cruzeirense, né? Perder, empatar, ganhar. O que vocês acharam desse jogo? A gente viu assim que muitos jogadores já estão de férias, né? Só entraram realmente o espírito, porque eles não foram jogar. O Cruzeiro foi assim, no que tentou, buscou com qualidade, a gente viu algumas jogadas, mas a maioria dos lances perigosos passaram muito pelos jogadores de base, que buscam correr a mais, né, buscam mostrar seu trabalho para o Pesolano. A gente viu até mesmo no terceiro gol
do Sport, que uma falta de desatenção, o William Oliveira, que já não estava bem na partida, já estava meio desligado, ali só foi comprovar realmente que ele estava aéreo. Eu acho que o Cruzeiro vai buscar fazer esses jogos para fazer alguns testes, embora o Pesolano tenha falado que não. Eu acredito que ele vai sim buscar esses testes, até mesmo porque hoje estreou o Xavier, né, volante da base. Então, essas últimas partidas vão ser dessa forma, até porque hoje o Cruzeiro teve mais 2 lesões. O Rafa Silva, que ele joga 4 jogos, a gente acha que ele vai engrenar, acha que vai pegar uma sequência, machuca. Então, eu acho que é um jogador que ele é muito bom. Eu acho que é um dos poucos jogadores que eu sempre enxerguei que é jogador de nível de Série A, mas analisando o contexto de tudo que ele rende, eu acho que não vale a pena o Cruzeiro renovar com ele, porque ele ficou fora, né, de grande parte da temporada. Quando ele entrava, ele fazia muita diferença. A gente contava com ele, mas às vezes ele não conseguia corresponder justamente por causa das lesões. Então, eu acho que é um jogador que vai sair no final da temporada. E o Wesley Gasolina, que é muito bom lateral. Eu achei muito interessante a contratação dele, ele acabou machucando. E, no mais, vai ser isso. O Cruzeiro vai jogar, não vai fazer tanto esforço assim. Vai se expor menos, vai jogar o necessário para ganhar, para fazer alguns testes, e eu acredito que seja isso. E aí você, Bruno? Olha, Pedro, Jordano, eu acho que assim, acho que tem aqueles jogos que o time já entra vencedor da partida. Eu acho que o Sport é um exemplo claro disso, não só por conta do jogo, mas por conta da preparação. No sábado, a torcida do Sport lotou assim, entre aspas, né? Teve um grande público na Ilha do Retiro pro treino do Sport, assim, compareceu em peso mesmo, demonstrou apoio gigante para os jogadores, porque como o Pedro disse no começo, o Sport está precisando muito vencer para almejar com acesso. O Sport, a meta do ano para o Sport era subir para a Série A, fez um início de campeonato muito conturbado, com altos e baixos, e a Série B tem 5 times grandes, 5 times padrão Série A, Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Bahia e Sport. Um deles não vai subir. E parece que os 4 primeiros já estavam desenhados há muito tempo. O Sport está querendo roubar essa vaga do Vasco, que está na 4ª colocação. Então o Sport já entrou no jogo, assim, já querendo liquidar a fatura logo. O Cruzeiro, assim, também é difícil cobrar desse time do Cruzeiro, porque o Cruzeiro já é campeão, já está garantido na Série A, cumpriu o objetivo do ano, é a melhor equipe, é o melhor mandante, é o melhor visitante, é a equipe com mais vitórias. E assim, a gente vê que o Paulo Pesolano ainda tenta extrair o máximo dos atletas. A gente via, quem acompanhou o jogo pela televisão, viu que o Paulo Pesolano estava bravo, atônito, muito irritado com o desempenho da equipe, porque claramente a gente via alguns jogadores fazendo corpo mole. E o que me surpreende, Pedro e Jordano, é que a maioria desses jogadores que entraram, enquanto estou com a escalação do Cruzeiro aqui, ó, Cabral, Giovanni Jesus, Oliveira, Brock, Wesley Gasolina, William Oliveira, Pedro Castro, Cipriano, Bruno Rodrigues, Rafa Silva, Lincoln. São poucos jogadores que jogaram grande parte da temporada. A gente tem o Bruno Rodrigues, a gente tem o Rafa Silva, que apesar Bruno das Rodrigues lesões... chegou em julho. Mas eu falo assim, que desde quando chegou é titular, né? A gente tem o Brock, o Oliveira, o Cabral. O resto é tudo gente, por exemplo, tá buscando, ainda tá nesse elenco pro ano que vem. E assim, não acho que isso tenha sido uma apresentação para eles, não, porque a gente viu claramente muito jogador com corpo mole, sem muita vontade, é difícil extrair, mas não foi uma partida muito bacana do Cruzeiro, que já está garantido na Série A, e essa partida foi mais só para ferrar o Vasco, né? Inclusive alguns torcedores da equipe carioca estavam dizendo que teve mala branca, que o Cruzeiro vendeu o jogo. Não acho que isso tenha acontecido, mas... Por mim tudo bem, porque eu prefiro que o Sport suba do que o Vasco. A torcida do Cruzeiro não tem um grande apreço pelo Vasco. Aí o gol no final do jogo, né, mostrou a falha do William Oliveira. O William Oliveira, que é um dos jogadores que ainda tem um futuro incerto, né? O contrato dele vence no final do ano, né? Ele tem os direitos reservados pelo Ceará, e o Cruzeiro tá nessa questão ainda, né? Se vai renovar, se vai buscar comprar o jogador, né? Porque ele veio por empréstimo, um jogador que foi importante na primeira parte da temporada, mas que depois da lesão do jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil perdeu espaço para o Felipe Machado, que virou a dupla de volantes com o Neto Moura, mas que no começo da temporada foi muito importante para o Cruzeiro. Vamos ver se permanece para o ano que vem. O próximo confronto do Cruzeiro: Vila Nova de Goiás. Vila Nova em casa. Fora. É fora? Fora. É na sexta-feira, Sexta-feira, né? 8h30. Depois o Cruzeiro joga com o Guarani em casa, sai fora para jogar com o Novo Horizontino e encerra contra o CSA.
Eu acho que o mínimo que esse elenco do Cruzeiro tem que fazer é manter a invencibilidade em casa. Nesses próximos 2 jogos aí que tem em casa. Porque também, igual vocês falaram, não tem como cobrar muita coisa. Não tem como ir lá contra o Sport na Ilha do Retiro e conseguir ter mais vontade do que um time que ainda tem algo a se fazer. Acho que muito se fala, por exemplo, talvez o Pesolano não pudesse extrair tanto desses atletas, né, já que eles estão num ritmo forte, ou já poderia começar a dar férias. Gente, só lembrando que o campeonato ele vai terminar ainda mais cedo do que naturalmente termina. Então, por exemplo, se o clube cogitar a dar férias ou treinamento mais leve, a gente está falando aí de quase 3 meses. O Cruzeiro vai se representar provavelmente dia 5 de janeiro. Então imagina se o Pesolano começa a pegar leve agora ou então dispensa jogadores para férias. Né? Então, por mais que a gente saiba que tem que descansar, é um tempo sem preparação física, é um tempo sem cuidado. Né? A gente sabe que tem algum jogador ali que pode exagerar um pouquinho. Então acho que tem que manter o foco, somente na questão de parte física, às vezes não tanto entrega intensa dentro do jogo, mas um nível de comprometimento tem que manter, porque o campeonato vai terminar muito antes do que se termina, né? Vão ser quase 2 meses, se eu não me engano, e a gente fala que o Cruzeiro cumpriu todos os objetivos 3 meses antes. Faltam 25 dias para a Série B acabar. Ainda tem o jogo contra o Guarani em casa e o da entrega da taça contra o CSA. Então o mínimo que o time do Cruzeiro tem que fazer é não perder em casa. Olha, e esse jogo de hoje impediu que o Cruzeiro pudesse bater o recorde do Corinthians, né? Que é de 85, melhor pontuação da história da Série B, com 4 jogos o Cruzeiro chegaria. Mas naquele ritmozinho ali, o Cruzeiro tá com 72, né? Se vencer os próximos 4 jogos, chegaria a 84, já não pode mais alcançar. Também não é um recorde, né? Mas uma marca interessante, né? Para quem gosta de estatística, o Cruzeiro não pode mais vencer todos os times da Série B, porque empatou contra o Ituano, já tinha empatado no primeiro turno, né? Então sim, precisava vencer Ituano, Guarani e CSA. Já não precisa mais, porque não bate esse recorde. Não precisa vencer Guarani e não, CSA. É questão só para essa questão da estatística. Importante falar, assim, a gente falando sobre jogadores, que assim, um dos destaques do jogo de hoje, não só pelo gol, mas pela entrega, é o Bruno Rodrigues, que é um cara que já está garantido para o ano que vem. Um cara que tem contrato até o final do ano que vem, um dos poucos jogadores do Cruzeiro que tem nível de Série A, vocês não acham que faz quem a já diferença. Tá de corpo mole é os que já tem certeza que não vão ficar? Olha, se estão, acho que isso é problema deles, porque sinceramente, eles que deviam estar demonstrando isso. Porque, por exemplo, Pedro Castro, não tem vaga para o ano que vem. Não tem vaga. Gasolina, chegou bem, tem contrato até o final do ano que vem? Ok, mas é nível Série A? Não está precisando jogar mais? Hoje saiu machucado, mas fez uma boa partida. A gente tem Giovani Jesus, muito questionado durante a temporada. O torcedor não esquece daquela expulsão contra o Fluminense, por exemplo, no jogo da ida. A gente tem, vamos supor, já, que começou bem, mas teve problema em disciplinar, faltando em treino, num time assim, num time que o Pesolano tem muito fechado, é uma família mesmo, que todo mundo se compromete, doa pelo outro, e ele parece ser um pouco aquele jogador mais crista e tal, que fez bom desempenho, mas não é o cara do Cruzeiro, né? Não tem como agir para tal. Então, acho que esse período, dessas 4 partidas que restam, o Pesolano tem que fazer teste mesmo. Gostaria muito que ele testasse o Gabriel Mesquita, goleiro reserva do Cruzeiro, que não jogou nenhuma partida nessa temporada. Chegou no meio do ano, veio do Guarani, foi titular na temporada passada, roubou a vaga do Deni Viz, né, que é o goleiro da base, era o segundo goleiro, mas ainda não estreou. Acho que é uma oportunidade nesses 4 jogos para testar. Rafael Cabral, incontestável, e hoje fez uma grande partida, apesar dos 3 gols tomados, boas defesas. E não acho que aquele gol do Wagner Love, eu ouvi o pessoal falando que foi falha dele, o segundo gol, acho que é uma bola compreensível, assim dizer. Manda sua mensagem pra gente aqui, ó, 999-32-6228. Hoje tem sorteio de um kit de alimentos lá da Xará Alimentos. Tem a logo, Voz do Além, da Xará Alimentos? Quando tiver, me avise e joga na tela pro pessoal ver. Procura no Instagram Xará Alimentos, que você vai ver que o kit dos caras é bom, hein? Linguiças artesanais, carnes variadas, tudo tem lá na Xará Alimentos. Só procurar no Instagram que você já vai conhecer. Churrascão do feriado, hein? Feriado aí, quarta-feira. Dia 12, você vai ali na missa, depois você faz um churrasco para aproveitar a quarta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida. Tranquilão. O sorteio de hoje é um kit de alimentos lá da Xará Alimentos. Manda aqui pra mim, 999-32-6228. Você tem que mandar o seu nome, o bairro de onde você está falando e responder a seguinte pergunta. Quantos jogos de invencibilidade o Cruzeiro tinha
até chegar na derrota de hoje contra o Sport. Eu vou te dar uma dica, hein? É quase um turno inteiro. São muitos jogos de vencibilidade. Eu não tinha parado para pensar que o Cruzeiro estava tanto tempo A campanha é tão consistente, né, que ficou uma coisa normal. Se eu não me engano, a última derrota foi pro Guarani fora? Não era pra Foi, falar. né? Foi o Guarani Agora fora, ficou 1-0. fácil. Agora ficou assim, tranquilo. Não, mesmo assim, pé de Não, cabeça. Eu não tem sei, que- não. é. Sinceramente, eu não sei. Me pergunta aí pra ganhar o kit da Xará, não acerto. Sem Então, telefone. responde. Eu vou já ler mensagem aqui do pessoal, ó. O Alan, do bairro Floresta, respondeu e está concorrendo. Um abração pro Alan, que está acompanhando a gente. O Emerson Rodrigo, lá do Quintino, também respondeu certinho a pergunta e está concorrendo. O grande José Anielo Greco está assistindo o nosso programa. Um abração para ele. Responde aqui para a gente a pergunta, Zé, para você concorrer ao nosso sorteio. Deixa eu ver quem mais. Tem também aqui o nosso amigo Joel da Ponte Funda. Joel, você errou, hein? Corrija aí, vai lá no Google, dá uma olhadinha. Você ainda não acertou a nossa resposta. Manda de novo para você concorrer ao kit de alimentos lá da Xará Alimentos. Tem a nossa amiga também aqui, ó, Natália da Mata, lá do bairro Nossa Senhora das Graças, assistindo a gente. E não para de chegar mensagem. Se você chegou agora, eu vou falar mais uma vez. Manda aqui, ó, 99932-6228. Quantos jogos o Cruzeiro estava invicto até perder para o Sport hoje? Que você vai concorrer a um kit de alimentos lá da Xará Alimentos. Vamos agora com os outros gols da Série B, para a gente já ir para o final desse assunto aqui no nosso programa. Os grandões, né? Grêmio e Vasco. O Grêmio empatou e o Vasco ganhou. O Vasco tá numa pressão que tem que ganhar toda a rodada, senão... O retrovisor ali já tem alguns times na cola, mas também o quinto lugar ele sempre varia. Nessa Série B, eu acho que uns 8 times, praticamente todos os times passaram pelo quinto lugar. Tombense, Criciúma, Sampaio Correia, Sport. E chega na hora H de chegar no Vasco, nenhum consegue. Deixa eu te contar um segredo. Domingo que vem tem Sport e Vasco na Ilha do Retiro, com o Sport podendo igualar a pontuação do Vasco. Pensa. Vai ser o melhor jogo da rodada. Por isso que o torcedor do Vasco... Mas eu acredito que Bahia e Grêmio também é na mesma rodada. Vou conferir aqui. Bahia se eu não me engano, também vai ser na Grêmio, próxima. Bahia, próximo domingo, 4 horas, jogaço. Coisa boa. É aquela rodada que teve no turno passado e que deu tudo certo pro Cruzeiro, os 2 jogos ficaram em empate. Isso aí, Vasco 3-0 no Novo Horizontino. Aquela vitória do Vasco contra o Operário fora da forma que foi muito importante pro Vasco. Porque se o Vasco perde aquele jogo, como estava se desenhando, porque fez 2 gols muito rápido, a situação estava muito crítica, porque se tivesse acontecido isso, o Sport vencesse o Vasco, o Sport já passava o Vasco, né? Então vai ser um jogaço, mas assim, em casa o Vasco se garante. Isso é um ponto positivo pro time carioca que muito dificilmente o Vasco deixa... E a gente vai ter muito confronto direto. Vai ter Vasco e Ituano ainda, vai ter Londrina e Sport ainda. O Bruno falou que o Vasco se garante em casa, mas na última rodada o Vasco não joga em casa. Então ele chegue na última rodada contra o Ituano já garantido, porque senão... eu acho que assim, pelo menos, sinceramente eu não me lembro da última derrota do Vasco em casa nessa Série B. Os inteiros tem muito tempo, o Vasco tem um bom desempenho. O Vasco pega, né? Eu acho que é a 4ª melhor campanha dentro de casa, né? Um bom desempenho em casa e a torcida faz uma pressão muito grande lá em São Januário. Não sei porque que o Vasco levou alguns jogos pro Maracanã, porque no São Januário a pressão é bem maior. O nosso outro representante mineiro precisa de mais uma vitória para confirmar a permanência na Série B. A Tombense até meados aí da 25ª rodada ainda não tinha perdido em casa. Agora nas últimas 6, 7 rodadas aí, jogar em casa para Tombense tem sido um desastre. É porque assim, não tem muito apoio da torcida também. Em casa ou fora não tá mudando é meio que neutro o campo, né? Parece que o Tombense está sempre jogando fora de casa. Mas assim, acho que é uma campanha ok da Tombense, assim, para o primeiro ano, se permanecer na Série B. Chegou a flertar um pouco com o G4 em alguns momentos da Série B. Acho que é uma campanha ok, uma campanha para não encher os olhos, mas também para... Eu diria até surpreendente, porque... Concordo. Pra mim, eu acho que a Tombense iria brigar pra não cair desde a primeira rodada. Otimista, viu, galera? Porque igual eu falei, Tombense tem Criciúma fora, Grêmio em casa, Chapecoense fora. Mas a questão... Ponte Preta, ou seja, por exemplo, tem que ganhar da Ponte. A Ponte tá meio que já largou o campeonato. Mas eu acredito, por exemplo, o Operário vai pegar... O Grêmio ainda, o Novo Horizontino aqui, né? Pega o Cruzeiro ainda. Tem muita gente até o Náutico já foi, então assim,
Eu acho que desses, quem tem a tabela mais complicada é o CSA. Principalmente por conta desse jogo, o último contra o Cruzeiro, Contra já o tem Cruzeiro. que ir. Tomara que Já caia. tem que ir pra esse jogo praticamente com uma situação muito boa. Porque o Cruzeiro, se o Cruzeiro vai fazer corpo mole nesses 4 jogos, um que eu garanto que não vai fazer, ou que pelo menos a torcida não quer que faça, é contra o CSA. Por conta de toda a história, por conta desde 2019. Se não ganhar do CSA, aquele pelo amor de pênalti do Deus. Thiago Neves. Então, assim, é um jogo que a torcida do Cruzeiro, não só pela entrega da taça, vai lotar o Mineirão. E a gente teve até, por o CSA. exemplo, o Lucas Oliveira, que forçou um cartãozinho amarelo para estar livre nesses 2 últimos jogos ou no último jogo, justamente. Então a gente vê também uma certa mobilização, talvez, dos jogadores já ir forçando esses cartões para chegar todo mundo inteiro no último jogo. É porque o Cruzeiro tá precisando de motivação, né? Tem Tá precisando de alguma motivo coisa, né? pra Tá precisando de ganhar. algum motivo pra ganhar. Já é campeão. É muito doido pensar que o Cruzeiro já é campeão, já tá na Série A e o Grêmio, segundo colocado, ele não garantiu acesso. É uma Uma campanha campanha, muito, muito É acima. uma campanha histórica. É pra garantir, o Grêmio vai precisar de 2 rodadas ainda. Porque ele só tem 5 pontos de vantagem pro Sport. Tá muito embolado atrás. Isso, Né? O Bahia aqui, irmão, se ele não ganhar... Ei, semana que vem, Ó. o bicho aqui vai Grêmio e pegar. Bahia. Vai ser, é Bahia e Grêmio. Quem é? Bahia e É Grêmio. Bahia e Grêmio, não é Grêmio e Bahia, não. Porque o que ganhar aqui dá uma respirada. O que perder, caso o Sport vença o Vasco, vai ficar mega embolado isso aqui, todo mundo separado por 2 pontos. Eu torço pra que o bicho pegue. Eu não porque creio que o tô nem Ituano aí tem, pra nenhum. eu não creio que, por exemplo, o Ituano tenha força pra brigar. Eu acho que a Não. briga vai ser entre os 4, Grêmio, É, Bahia, só Vasco e tem o Sport. Porque o Ituano, igual que vocês falaram, o Ituano, o Sampaio, sempre trocou esse quinto colocado aí. Vamos ler mais mensagens do nosso amigo Natan, do Campina Verde. Natan, que também Um abraço É pro parte da Natan. nossa Estaria equipe. aqui hoje, mas não deu certo. em breve você vem, tá, Natan? Boa noite, Pedro e amigos. Eu sou o Marcos Roberto. Falou o resultado, Acertou? a resposta, acertou o resultado. Ele é lá do Interlagos e está participando com a gente. Tem também a Salete do Nossa Senhora das Graças. Um abraço, Salete, está participando aqui com a gente também. Mariana e Marco Túlio. Na verdade é o Ronaldo que pediu para mandar um abraço para Mariana, para o Marco Túlio e para a Duda. Então um abração para os 3. E Ronaldo, você errou, tá? Corrige aí, você não acertou. Para participar do sorteio tem que acertar a pergunta. Agora aqui a nossa amiga Keila, lá do Jardim das Acácias, também errou, viu, Keila? Também errou. Procura aí de novo. Já eu leio mais mensagens, vai Pedro, mandando. Só mais uma informação para fechar esse assunto Cruzeiro, informação de última hora do jornalista Samuel Venâncio, um dos melhores assim, no quesito de apuração do Cruzeiro. Wesley Gasolina, lesão muscular, Rafa Silva, trauma no joelho, eles vão passar por exame de imagem amanhã lá na Toca. Na terça, durante a semana, né? Rafa Silva, por enquanto, uma lesão mais grave, está descartado nesse primeiro momento, mas ele já tem um histórico de lesões. Então continue mandando sua mensagem 999-326228 para você participar um kit de alimentos lá da Xará Alimentos. E eu te falar uma coisa, viu? O kit é bom demais da conta, vocês vão adorar ganhar. Então responde para mim quantos jogos de invencibilidade o Cruzeiro tinha até perder hoje à tarde pro Sport. Passamos a régua na Série B. Semana que vem a gente volta a falar de novo, situação do Cruzeiro, da Tombense e desse G4 que vai estar pegando fogo. Vamos agora subir de nível para a Série A do Brasileirão, porque vamos com os gols primeiro, depois a gente fala dos mineiros, ou Voz do Além, pode ser? Pode, claro que pode. Flamengo com o seu time B, que vale mais do que metade dos outros times da Série A do Brasileiro, ganhou do Cuiabá. Eu torço pro Cuiabá cair. Tem uma preguiça desse Cuiabá. Que posição? Só porque é marca de arroz, né, Pedro? Meu time aí. Um Pelo debate amor aqui. de Em que Deus. posição o segundo time do Flamengo ficaria na Série A? Em que posição? Será que pegaram um G6? G4 ali, Um né? G4, É. será? G4. É um Ainda mais se timaço fosse mesmo. Dorival Diola, o técnico. Que isso, hein? 2-0 ao O Mário. Olha. Marinho, né? Era pro Vidal bater o pênalti, Marinho pediu em espanhol. Cambiada, meu amigo. Ela bateria a penal, né? Bateria a penal. Rogo mais que você. Cuiabá que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Não tinha muito simpático também, não. Ah, Concordo que com você. preguiça. Ele é tipo o Havaí. Ah. Não gosto muito do Havaí também, não. Eu sou a favor de na Série A ter Balbuena. 20 times, com torcida, com tradição. Top. É, Concordo também. essa- Melhor do que um Havaí da esses vida. monte de time ruim eu não gosto. Balbuena abriu o placar na Corinthians Arena 2, Corinthians. Atlético Paranaense, que E também... Roger Guedes. 1, 2, 3, né?
Corinthians que na quarta, dia 12, começa a decidir a Copa do Brasil contra o Flamengo. E tá bem no Brasileiro, né? Então, o Corinthians já vai chegar aí para essa decisão sem tanta pressão, porque a pressão é toda do Flamengo, pelo investimento muito maior que tem. Caso perca, bem mais treinado também. Vai conseguir ali se manter no G4 e ter essa vaga direta. E se o Flamengo ganhar as duas competições, a vaga direta cai pro Corinthians ou pro Atlético Paranaense? Aí abriria o G8, né, do brasileiro. Não ganha o vice. Vai pro G8, o brasileiro abre mais vaga. Então o G8 vira G9. Porque já é G6, né? G7, exatamente isso. Mas não é o vice-campeão que herda a vaga, não. É o mais bem colocado brasileiro, que deve ser o Corinthians e o Atlético Paranaense, eles estão naquele bolo também. O Atlético pode se beneficiar desse aumento de vagas. E o América também, que está ali no bolo, se aproximou hoje. Eu pensei foi no Vitória. América, se o América conseguir ficar em oitavo ou nono, se ele vai conseguir pegar uma pré-Libertadores. Aí a gente teve o Inter. Inter de Mano Menezes, vice-líder do campeonato, ultra ofensivo. O time do Mano Menezes fazendo 4 gols. E já é rotina, viu, cara? Que isso. Se você pegar o ataque do Inter, acho que é o terceiro ou quarto melhor do campeonato. 2 gols do Pedro Raul. Um dos artilheiros, né, junto com o Cano. Isso já é Botafogo e São Paulo. E o São Paulo. No último minuto. O Rogério Ceni, acho que ele não tá com vida muito boa lá, não. Mas sinceramente, o Rogério, antes da final da Sul-Americana, falou que ou ele ganhava a Sul-Americana ou ele saía de São Paulo. Quem vai motivar? Quem vai correr atrás da bola com um cara desse ali dentro do vestiário? Eu não correria. Isso aqui é muito demais, né? E assim, acho que foi com uma soberba desnecessária. Como se o São Paulo já tinha certeza que ia ganhar. Né? Não, e o que acontece? Na opinião dele, se o São Paulo não conseguisse ser campeão, o São Paulo não merecia que ele ficasse. Isso pra mim é loucura. Sim. E aí o incrível Fortaleza, que já chegou a 41 pontos e não vai cair, tá mais fácil para Libertadores. Thiago Galhardo e Hércules marcaram os gols. O Avaí que também daqui a pouco já carimba a vaga. Você acha que o Juventude e Avaí já foram com Deus? Eu acho que o Juventude já, né? Juventude pontos, já. Né? Agora, o Juventude eu acho um time simpático. Falando sobre time simpático, eu não gosto aquele Alfredo Jacone, jogo 6 horas da tarde. O Avaí é que é uma mistura, assim, como se diz, de jogador que ou já tá em fim de carreira ou é um restinho de time daqui e dali e junto, aqui, né? Pra informação, né, aqui pra gente analisar essa zona de rebaixamento. O primeiro fora abriu 3 pontos, que é o Ceará. Tem 33. O Cuiabá tá com 30 e é o 17º. O Atlético Goianiense amanhã joga com o Palmeiras. Eu ia falar que pode ganhar, mas não pode. Né? Porque o Palmeiras não vai perder pro Atlético Goianiense, em hipótese alguma. Ou seja, mesmo que o Goianiense arrume um empate milagroso, ainda vai ficar 4 pontos de distância. E o Avaí hoje tem 5 pontos do Ceará. Então, se a gente for olhar, né, que ainda faltam... Quantos pontos? Faltam 7 rodadas. Então aqui morto mesmo tá só o Juventude. Que pega o Santos fora de casa amanhã, que deve ser mais sucumbido. Acho que é um dos primeiros anos que não tem nenhum time grande beirando a zona de rebaixamento, né? Assim, o Santos é o mais bem colocado. Pra mim é do Curitiba pra baixo aqui que é o risco. O Santos tá o pior colocado, né? Liberando um pouquinho, mas pega o Juventude, deve vencer. E na próxima rodada esses times aí tem um confronto Ceará e Cuiabá, jogo assim importante. Cuiabá se quer pretensões nesse campeonato, é o confronto direto, né? Tem Juventude e Atlético Goianiense. 2 confrontos diretos. Já pode afundar. Mas acho que o jogo da rodada para esses 4 é Ceará e Cuiabá, né? Se o Cuiabá precisa vencer esse jogo, porque senão vai ficar muito difícil. Tem o clássico também, Atlético Paranaense e Curitiba. E o Atlético doido para ferrar mais ainda o Curitiba. Incrível como a disparidade entre os dois, né? Muito tempo o Curitiba não consegue chegar no nível do Atlético. É igual aqui em Minas, né? A disparidade econômica e potencial de investimento dos dois é gigantesca. Falando nisso, você sabe onde ficou o H do Atlético? Do Atlético Paranaense? Não faço ideia. Não faço também, não. Antes do Hélio. Aí a gente teve... Tem lance, Voz do Além, dos mineiros? O que tem? Galão da Massa empatando com o Ceará em casa, jogando aí com o uniforme, né? O que vocês acharam desse rosa. Uniforme? Achei ok. Pra campanha, melhor, menos feio que o do Cruzeiro. Gostou, Jordão? Eu acho que as camisas mais bonitas ficam... É a do Flamengo e a do Cruzeiro. Preto com rosa. Dá uma forçada, mesmo, né? Assim, parece não, isso é. Enfim, falando sobre o jogo, acho que
Era uma oportunidade muito boa para o Atlético desperdiçou, pegando um time que tá, a gente acabou de falar, beirando a zona de rebaixamento. Eu assisti pouco do jogo, né, porque a gente vem se preparar para o programa aqui, escutei um pouquinho no radinho também. O Galo ia ficar na frente do Atlético Paranaense, Não, ia chegar no desperdiçou sexto. uma oportunidade grande. Assim, Ainda viu a América se aproximar, né? Tem isso. E assim, dá pra ver que o Cuca já meio que deserdou alguns caras. Por exemplo, o Vargas já parece que é um cara que já tem que procurar um outro clube, desde aquela situação contra o Palmeiras. Deixando assim, que é um jogador que hoje, mesmo apesar dele ter essas dificuldades, um jogador que poderia ter feito a diferença. E o Atlético não jogou bem. Acho que assim, teve muito escanteio no jogo. Chegou a um momento que o Atlético tinha 15 escanteios, o Ceará nenhum na partida. Mas não conseguiu converter essas chances que criou, que foram poucas, não foram muitas, mas em oportunidades reais, claras de gol. E o Ceará, que se propôs a ir para o Mineirão com um empate sendo um resultado perfeito, apesar de estar na zona de rebaixamento, cumpriu o seu objetivo. Claro que o importante era ganhar, mas empatar contra o Atlético, apesar da situação do Atlético não ser das melhores, é um resultado positivo. E o Atlético desperdiça uma grande oportunidade e deu um ânimo para a torcida, né, com essas duas vitórias seguidas. Sabe o que é engraçado? Parece que foi só um devaneio mesmo. Lá no início da temporada, a gente falava que Galo, Flamengo e Palmeiras eram os milionários do futebol brasileiro, os times que mais gastaram dinheiro e que eram para os três competirem pelos títulos, né? A gente viu o Flamengo não luta pelo Campeonato Brasileiro, só que ele está com uma pontuação muito melhor que a do Atlético. Claro que o banco do Flamengo é bem melhor. E teve um início de temporada bem pior que o do Flamengo e do Atlético. Sim, isso que eu ia falar. O Flamengo também foi destroçado por um treinador. Acho que o estrago do Paulo Souza no Flamengo é maior que o do Turco no Galo. Muito maior. Então, esse elenco do Atlético, ele tinha obrigação de estar no G4 hoje, nessa data de hoje. E o que é mais irônico disso tudo é que o jogo divisor de águas para ambos, até mais para o Flamengo, foi justamente contra o Atlético Mineiro. Que é aquele quando o jogo... Dorival tinha chegado e o Turco ainda era técnico. Não, Aí foi, acho que o Paulo Souza tinha sido demitido, estava o interino ainda, que o Dorival Júnior acho que só assumiu enquanto o Atlético, não foi no primeiro jogo. Aí jogou o Campeonato Brasileiro. Isso. E foi nessa virada que o Flamengo deu aquele up. Naquele 2x0 lá que o Flamengo engrenou. Aí e o Galo acabou. Pelo Atlético Mineiro ter ganhado, criou-se uma ilusão de que estava tudo bem. Então o Flamengo trocou a tempo. O Atlético Mineiro acabou não trocando a tempo justamente por essa vitória que mascarou algumas coisas. E hoje cada um sofre as consequências desse jogo, né, no início da temporada. Porque o Galo é o próximo resultado, é o próximo confronto, né? Flamengo e Atlético. O Flamengo vai estar no meio. O Galo vai jogar contra o time B do Flamengo, porque vai estar no meio, né, da disputa da Copa do Brasil, eu imagino. Que hoje é melhor que o time do Atlético. Joga mais. Tem esse problema, né? Mas o Galo, né, para a torcida atleticana, né, tem que ser esse representante mineiro direto na fase de grupos da Libertadores. Acho que se essa vaga vier como já vai ser um gosto muito amargo para tudo que era esperado desse Galo nessa temporada. E vocês acham que o Cuca deve ficar pro ano que vem? Com esse futebolzinho que o time tem apresentado? Eu acho que vai ser muito difícil. Ainda mais no jogo de hoje, muita desconcentração, às vezes até displicência. Teve uma hora que o Keno, ele colocou a mão na bola, ele achou que a bola tinha saído para a lateral, o juiz deu falta porque ele colocou a mão na bola e pegou a bola dentro do campo de jogo. Nossa, é a cara do Atlético. Então, assim, é muita falta de concentração. O Alan, ele perdeu uma bola que caiu nos pés do Nino Paraíba, mas se cai nos pés do Jô, com certeza a finalização seria de uma outra forma. Então, você vê assim, um time desconcentrado, um time sem brio, sem ter para quem correr, né? Porque quando você vê, por exemplo, os jogadores do Cruzeiro, quando você vê o Pesolano no banco, às vezes você não vai na técnica, mas você vê um treinador ali, né? Igual ele fala, eu sou intenso, mas eu preciso ser intenso porque eu quero um jogo intenso. Então, o jogador ele acaba correndo por ver o técnico ali. Aí o jogador olha pro Cuca, aí é aquele mais do mesmo. Então acho que já deu. Mais do mesmo, por exemplo, o Atlético tem um elenco melhor do que o do ano passado e o Cuca era o treinador e o Cuca não consegue extrair. Eu acho que o Cuca já extraiu o máximo desses jogadores, já extraiu o máximo desse elenco.
Não sei se é Talvez foi uma decisão errada mais pra Cuca do que pro Galo. O problema, Pedro Jordano, é que traz quem? Vai cometer o mesmo erro. Buscar, porque o Mohamed não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção. Foi a 15ª. O Atlético procurou e jogou não só metade, mas a temporada inteira vamos fora. Vamos lá, essa entendeu? ideia de que os técnicos brasileiros não prestam, que tem que buscar fora, e que a maioria deles já é ultrapassada, isso caiu por terra com o Filipão no Atlético Paranaense. Com certeza. Ótimo então, trabalho com um elenco limitadíssimo. Esse negócio de, vai buscar quem? Tem que ter alguém. Alguém tem que servir para treinar o Galo. Questionamento, quem teria sido melhor? Claro, guardadas as devidas proporções, porque ele nem estava desempregado na época, mas esteve quando o Atlético trocou o Mohamed. Quem teria sido melhor? O Renato Gaúcho ou o Mohamed no começo da temporada? No meu ver, Renato Gaúcho. Já conhece o futebol. Agora buscar o treinador moderno que fez uma campanha no Pachuca do México. O que é o Pachuca comparado ao Atlético? Então, caso o Atlético pense que o Cuca não é o técnico, já tem que começar a olhar para o mercado, olhar quem fez um bom trabalho esse ano, com times limitados. Não vem olhar para o Pesolano não, tá? Deixa quieto lá. Já teve uma época que eles falaram, né? Acho que foi só era boato. Assim. Mas desse jeito aí que tá, amigão, não vai dar nada ano que vem, não. Não vai chegar janeiro, vai dar um estralo ali e o time vai começar a jogar, não. Se vocês acreditam, eu acho que os dois aqui também não acreditamos que esse Cuca desse jeito vai levar esse Galo aí a algum lugar no ano que vem. Em março tem a Arena MRV chegando, né? Projeto de muitos anos do Atlético. O Atlético quer um time competitivo e precisa muito, foi o que você falou, precisa estar na Libertadores, porque jogar Sul-Americana na Arena MRV... inaugura na rodada do Campeonato Mineiro, bobo. Galo e Tuiutaba. Tuiutaba nem existe. Eu fui pensando no time Um Tombense, o Pouso Alegre, foi um Tuiutaba. Vamos lá, o Marcelo, Dona Kita, tá participando com a gente, um abração pro Marcelo. Errou a resposta, viu, Marcelo? Corrija aí para você participar do nosso sorteio. Joel da Ponte Funda, que tinha errado, corrigiu, agora tá certinho. Isso aí, Joel. A Eliana do Jardinópolis acertou, mandar um abração para ela, que tá acompanhando a gente. Tem mais aqui, nossa senhora, tem demais. Ednilson do Nossa Senhora das Graças acertou. Vou falar só os nomes, tá, gente? Edson José da Silva, do bairro São José. Esse aqui eu já li. Esse aqui eu não li ainda. Daqui a pouco eu leio mais, porque eu perdi aqui a parte que eu já li e a parte do que eu não li. Vamos para um rápido intervalo comercial? Continua mandando sua mensagem, 999-32-6228. Responde para mim quantos jogos de invencibilidade o Cruzeiro tinha na Série B até essa partida de hoje, quando perdeu para o Sport, tá? Você vai participar do sorteio de um kit de alimentos lá da Xará Alimentos. No próximo bloco, colocou para nós aí essa linguicinha com queijo, recheada com queijo. Nossa, aí pegou, hein? Que isso. O kit vem recheado, viu? Vem igual essa linguiça aí, mas eu garanto que assim, dá para no mínimo 6 pessoas o que vai ganhar. Aí. Você gosta do merchan, né, Pedro? Você meu filho, você se identifica com o merchan. A gente tá aqui para isso. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com as nossas matérias, as notícias aqui da nossa região, além de outras modalidades esportivas. Não sai daí que a gente já volta. C&A Motos, sua moto, nossa paixão. Na C&A Motos, além de peças genuínas, você tem os melhores mecânicos da região. Entre em contato pelo telefone 3221-2769. Rua Goiás 594, bairro Porto Velho. C&A Motos, sua moto, nossa paixão. Na Só Radiadores você encontra produtos de alta qualidade para o seu veículo, seja carro, caminhonete, ônibus e caminhão. Além da mão de obra qualificada da Coelho Radiadores. Entre em contato e faça seu orçamento. Rua Goiás, número 3070, bairro Ipiranga, às margens da rodovia. Só Radiadores e Coelho Radiadores. É garantia de sucesso. Oi pessoal, aqui é Paula Gontijo. Estou convidando vocês a participar do programa Live Foco, onde a gente fez um bate-papo muito interessante. Eu sou empreendedora, trabalho no ramo de unhas, educadora e tem muita coisa bacana. Espero vocês sábado e domingo vai ao ar, tá bom?
Garra, determinação, superação e união. São palavras que fazem uma equipe campeã dentro e fora das quadras. Seja no vôlei, no futsal ou no handebol, o nosso objetivo é transformar vidas através do esporte. Aulas da iniciação esportiva ao alto rendimento, atendimento do infantil ao adulto. Entre em contato e venha treinar conosco. CEGESP é força, é confiança, é muito além das quadras. Ah, o show do intervalo, ele nos proporciona momentos inesquecíveis. A gente tem que fazer um bloco no Instagram só de bastidor, Aí a gente vai preso. O que vocês acham? Aí é prisão. Deixa lá nas redes sociais. Siga no nosso novo Instagram, mudamos. Conexão TV Conexão Esportes. TV Esportes. Nos segue lá, por favor, dá essa moral pra gente. Vai lá, que você vai ver muita coisa. Eles me lembraram, eu não fazia muita questão de mostrar, mas temos que falar. América Mineiro 2, Fluminense 0, para a imensa nação americana que nos acompanha. Mas essa vitória do América, tirando a brincadeira, é gigante, né, gente? Ganhar do Fluminense lá, tá que o Fluminense chegou naquela parte do trabalho do Diniz que o time dele não ganha de ninguém. Acabou. 2-0, América ali na cola do Galo com 45 pontos, né? Pois é, Juninho e Mateuzinho fizeram tudo com o jogo dos Inhos. E o América não foi só os gols, né? O América jogou bem, pressionou antes de fazer o primeiro gol, muito pelo lado esquerdo, explorando ali as costas do Samuel Xavier. Fez uma boa partida, um resultado surpreendente. Eu acho que ninguém contava com essa vitória do América, 2-0, uma vitória contundente também. O Fábio até depois questionou a torcida do Fluminense pelas vaias, mas eu acho que assim é justo, né? O torcedor ele vai para ver o espetáculo, ainda mais um time do Fluminense que tende a jogar bem e toma 2-0 de um time tecnicamente inferior. E com esse resultado, eu acho que o América já rechaça qualquer chance de rebaixamento, né? E pode até brigar pela vaga na Libertadores, que vai sobrar ali por causa da final da Copa do Brasil e da Libertadores. O Fluminense perdeu a terceira seguida, né? Caiu para quinto colocado, já foi o vice-líder, hoje está em quinto, só para passar, né, a régua realmente aí na Série A. Palmeiras 66, amanhã pode chegar a 69 e abrir 12 pontos para o segundo colocado, que é o Inter com 57, Corinthians 54, Flamengo 52, aí vem o Fluminense com 51, o Atlético Paranaense com 48, o Galo em sétimo ainda com 47 e o América é o oitavo com 45 pontos e vê ali na sua cola o Botafogo já com 43. Agora, deixa eu ver se tem mais mensagem aqui pra gente ler, antes de ir para as nossas reportagens. Tem sim, que ó, Denilson do Sagrada Família errou a resposta, viu, Denilson? Corrige aí. Procura mais um pouquinho para você participar do nosso sorteio. O Fábio do Centro falou parabéns para essa menina. Ela é muito boa comentarista. Jordana é o nome dela. O pessoal de casa dando parabéns para Jordana aqui no nosso programa. Ela deita e rola mesmo. A Marta do Jusa Fonseca acertou a resposta, hein, Marta? E o nosso amigo aqui. Nossa, que tanto. O Hélio do bairro Planalto. Não leu a mensagem do Vitor de Castro, não? Mandou mensagem. Vitor de Castro mandou mensagem? Milagre. Olha o homem aí, ó. Ah, tem aqui, ó. Por que estão arquivadas? O agiota. Vitor de Castro acompanhando o nosso programa, que audiência ilustre, um abração para ele. Respondeu, mas pessoa que trabalha aqui, acho que não pode, né? Concorrer ao sorteio? Não. Ou pode, Voz do Além? Voz do Além que manda. Eu tô lembrando do dia que nós foi fazer a cobertura lá no campo do Danilo Passi. Ele chegou com a roupa parecendo aqueles empresários agiota. Ele é riquíssimo. Vitor de Castro. Grande abraço. O nosso amigo José Ricardo Ferreira, lá do Vila das Roseiras. Eu não sei porquê, tinha umas mensagens aqui numa outra aba. Tô igual que esse tiozão. Não tô sabendo mexer com a tecnologia. Estão sabotando conexão. Tinha um monte num outro lugar aqui. Acho que são as arquivadas, pelo que eu entendi. A Vanessa Aparecida do Vila das Roseiras está participando com a gente. A Gisele do bairro Planalto. Também estão todos participando aqui do nosso sorteio. E aí você ainda tem uns 10 minutinhos para mandar a mensagem aqui, ó, 999-32-6228 e concorrer a um kit de alimentos lá da Xará Alimentos. Você vai responder
quantos jogos de invencibilidade o Cruzeiro tinha até essa derrota de hoje para a equipe do Sport. Bom, vamos agora com o título, o bicampeonato de Max Verstappen na Fórmula 1. Vocês têm alguém surpreso com isso? Eu não tô, vocês estão? Assim, acho que estava previsto isso aí desde o começo da temporada. A Mercedes não teve um desempenho muito bacana, não conseguiu se adequar a esse novo regulamento que pegou muita gente de surpresa. E foi uma temporada que é decepcionante também para a Ferrari, né, Jordana, que acompanha também. A Ferrari tinha muito potencial. O Leclerc, por exemplo, é o líder de pole positions na temporada, mas não conseguiu converter nem metade das pole positions em vitórias, porque não só por conta de dificuldades técnicas dele, porque a Ferrari quebrou muito durante a temporada, teve problemas até de pit stop com ele, mas o próprio desempenho dele deixou um pouco a desejar. Acho que uma vitória e um título que veio depois, né, porque o Verstappen precisava da vitória e de mais um ponto da volta mais rápida, não fez a volta mais rápida. O Leclerc tinha ficado em segundo, então adiou, só que no final da corrida foi descoberto que o Leclerc ele teve uma punição de 5 segundos, passou para terceiro lugar, e aí o Verstappen se sagrou campeão, bicampeão pela segunda vez. A Ferrari que praticamente entregou, né, o prêmio pro Verstappen, porque se equivocou muito, teve, né, problemas técnicos de motor, de troca, mas muitos planejamentos equivocados em corridas que estavam ganhas para o Leclerc, em que trocas de pneus, abastecimento foram estrategicamente muito mal montados, mas eu acredito que para a próxima temporada o Leclerc ele vem ainda mais forte, ainda mais maduro. Vai trocar de equipe? Porque para mim a Ferrari não presta para nada tem mais. Um contrato muito longo, né? Tem, acho que até 2027. E os contratos na Fórmula 1 não são como no futebol, assim, são bem mais difíceis de romper. Assim, tem é uma brincadeira, mas vocês dois que acompanham mais vão saber falar. Mas existe um planejamento para que não aconteçam os erros que aconteceram esse ano? Eu acredito que sim. Até mesmo a gente fala desse trabalho em equipe, né? A gente sabe que é um trabalho em equipe falso, porque sempre um piloto é escolhido para ser, né, o carro-chefe das equipes, né? Como acontece historicamente. Então, eu acho que o trabalho da Ferrari vai ser também para se fortificar, fortalecer, mas principalmente para dar essa base para o Sainz, né? Porque ele precisa ser o backup do Leclerc e buscar ponto. O ano passado a gente teve o Pérez, né? O Pérez segurando muito o Lewis Hamilton em corridas para que o Verstappen conseguisse pontuar mais. Então ele conseguia manter a volta mais rápida. Então a gente precisa, eu acho que a Ferrari ela vai trabalhar isso também com o Sainz futuramente. Beleza, agora vamos para nossa estreia, Voz do Além, da Conexão Copa. Primeiro. Sim, senhor. Estamos aí há pouco menos de 2 meses, um mês e meio? Não, é menos. Um mês e meio? Um mês e 10 dias. Né? Não, é no final de novembro, não? 18 de novembro começa a Copa. Não, 20 de novembro a Copa. 20. Então, final é 18 de dezembro. 20 de novembro, final de 18 de dezembro. Então, um mês e pouco. Um pouco mais de um mês para o início da Copa do Mundo. E a gente, claro, vai ter uma série especial aqui no nosso programa, que é a Conexão Copa. Então confere aí a estreia com a gente. Está no ar o primeiro episódio do Conexão na Copa, para darmos o pontapé inicial ao Mundial do Catar. Essa será a 22ª edição de Copa do Mundo e a última a contar com um sistema de disputa com 32 seleções. A primeira vez que esse número de países foi utilizado foi na Copa da França, em 98, e a partir de 2026, com o Mundial do México, Canadá e Estados Unidos, serão 48 equipes. Dentre tantos outros países que participaram de edições de Copas, sendo ao todo cerca de 80 seleções, contando com o Mundial do Catar, apenas 8 equipes se tornaram campeãs do torneio. Inglaterra em 66, Espanha em 2010, Uruguai em 30 e 50, Argentina em 78 e 86, França em 98 e 2018, atual campeã, Itália em 34, 38, 82 e 2006, Alemanha em 54, 74, 90
e 2014, e o Brasil em 58, 62, 70, 94 e 2002. Estando chancelado a AFC, o Catar é o terceiro país da Ásia a sediar uma edição de Copa do Mundo. Os primeiros foram o Japão e Coreia do Sul, em 2002, a Copa do Penta. E você sabe quantas vezes as redes já balançaram em Copas? Até a edição da Rússia em 2018 foram 2.548 gols marcados. E no pódio da artilharia estão a Argentina com 137, a Alemanha com 226 e, claro, o Brasil com 229 gols marcados. Tem que respeitar. No próximo episódio do Conexão na Copa, a nossa série fará uma fusão com o Conexão Games e mostrará a história das Copas em jogos virtuais. Faltam 42 dias pra bola rolar. Até lá! Conexão na Copa, hein? Até a Copa do Mundo, todo domingo vai ter aqui pra você. Pra gente já ir aquecendo os motores pra comemorar o Hexa. Jordana confiante demais. Cravou que o Brasil vai ganhar. 9 de outubro de 2022, Jordana Amaral cravou o Hexa. Marcelo do Dona Quita tá respondendo aqui, mas a resposta tá errada, viu, Marcelão? Responde de novo. A Keila agora acertou. Me chamo Marco Túlio, o Cruzeiro ficou em jogos invictos, acertou Marco Túlio e tá mandando um abraço pra Maria Eduarda, um abração pra ela. Boa noite, sou a Mariana. O Cruzeiro ficou tantos jogos invictos, vai concorrer ao kit, Mariana. Você acertou e tá pedindo pra mandar um abraço pra Duda, um abração pra Duda. Kátia Souza, do bairro São José, errou, tá, Kátia? A resposta não é essa. Oi, o Cruzeiro estava invicto há jogos, acertou. Ítalo Henrique Ferreira está participando aqui com a gente. Vocês têm aí mais uns 3 minutinhos para mandar mensagem. 999-32-6228 para concorrer ao kit de alimentos lá da Xará Alimentos. Agora que eu vi que o horário está quase acabando, eu vou parar de falar tanto. Conexão Combate aí na tela. E aí, galera ligada no Conexão Combate, aqui quem fala é Sensei Luma. Oi, tudo bem com vocês? E nessa sexta-feira, grandes nomes, né, de lutadores, né, atletas de Divinópolis foram receber uma homenagem na Câmara Municipal de Divinópolis, né, pela Prefeitura, pelo secretário do Esporte, nomes aí do Taekwondo, do Karatê, do Kickbox, né, e eu queria deixar eles aí com vocês falando um pouquinho o que aconteceu nessa sexta-feira, né. Fala, galera do Conexão. João Vitor aqui, atleta do Baçai Karatê, aluno da Sensei Luma Menezes e integrante da Seleção Mineira de Karatê. Vim aqui agradecer a honraria que eu recebi ontem pela Prefeitura, agradecer a Janete, agradecer o Wesley, secretário do Esporte. É muito gratificante pra gente que faz pela cidade, faz bastante pela cidade, porque às vezes sem ajuda, às vezes sem custo, às vezes sai do nosso bolso, mas a gente faz com coração, por amor. E eu agradeço agradeço as pessoas que estavam comigo, pessoal da academia, sensei, meus amigos. E eu quero agradecer a todos que fazem parte disso, porque não é fácil chegar lá, não é fácil chegar no pódio, tem que lutar literalmente, a gente tem que correr atrás, às vezes sozinho, às vezes sem apoio, às vezes com apoio, e é muito gratificante receber isso. E apesar de tudo, apesar das dificuldades, eu consegui passar por cada pedra no caminho e chegar até aqui onde eu estou hoje, no Senado Nacional do Karatê. E prometo muito mais títulos para vocês, para mim e para a academia. Espero voltar aqui e até breve. Falar do orgulho divinopolitano que nós tivemos agora nesta quinta-feira, através da Secretaria de Governo, uma premiação, né, idealizada pela vice-prefeita Janete Aparecida. E nessa quinta-feira nós podemos presentear 11 atletas, né, grandiosos atletas de nosso município. E assim, a Secretaria de Esportes colocou esses 11 nomes para que pudesse assim ser homenageados, ser presenteados, né? E a gente se sente lisonjeadamente falando totalmente de nossa gestão, as pessoas, por esses atletas serem de nossa cidade. E assim, esse orgulho divinopolitano, tivemos 4 atletas sendo da luta. Primeiramente, João Vitor, né, nosso atleta aí,
um adolescente, um jovem, e a gente pode falar que ele já está numa carreira assim, grandiosa pelo Karatê, e nós ficamos lisonjeados já por ele já ser o campeão brasileiro, né, da sua categoria. Nós temos o lendário Lander, o Taekwondo, já passa com 27 países já a ser contemplados por ele, assim, por lutas, participações, levando várias pessoas, vários garotos aí para o nosso cenário internacional, e fora a passagem dele pela seleção brasileira também de Taekwondo. E nós temos aí mais 2 atletas que são do Kickboxer, o lendário também Miguel Paulino, quem não conhece aí de Divinópolis, aí, o grande, um dos primeiros idealizadores, vamos dizer assim, do Kickboxer da nossa cidade, até conhecido aí por um filme que ele fez, Gaiola da Morte. E nós também temos o Nathaniel, e aí se destacando no Sul-Americano, dentre outros aí, campeonatos. Então a Secretaria de Esportes e também a Secretaria de Governo e a Prefeitura de Divinópolis fica muito agradecido da gente ter aí presenteado eles aí, essa premiação nossa aí de representatividade por eles, do orgulho de Divinópolis. Vamos agora rapidão, muito obrigado à Luma pelo Conexão Combate, com a Copa União de Base. Mesmo na categoria de base, os treinadores cobram muito dos jogadores. Bola, Jorge! Marca, Davi! Marca! Davi! Essa é a 5ª rodada da Copa União de Base de Futebol. Tivemos no campo do CSU, Agamenon versus Esporte de Carmo do Cajuru, pela categoria Sub-9. Um jogo bom entre as meninadas, jogo pegado. Cada uma das 2 equipes tentando ao gol. A equipe do Esporte começou melhor e logo saiu na frente. Michel Rabelo, 1-0. Logo depois, a equipe do Agamenon empata a partida. Davi Luca, no fim do primeiro tempo, acabou empatando o jogo, 1-1. A equipe do Agamenon se sobressaiu e conseguiu o gol da vitória e a virada no jogo. Jorge Henrique, 2-1, placar final pela Sub-9. Sim, foi muito bom. Legal. E aí, deu pra tirar algum proveito desse jogo hoje? Sim, muito. Tem que estar na vamos sair do campo. E pra compartilhar com meus amigos. Foi bom. Vou continuar jogando assim, ganhando o jogo, pra classificar. Já pela Sub-11, ficaram no empate. Agamenon versus a equipe de São Sebastião do Oeste, 1-1. Esse jogo válido pela 4ª rodada da Copa União de Base LMDB 2022. E agora, rapidão, vamos para a final do Jusa, tá? A gente só tem um pequeno probleminha. A gente não tem o gol do título do Zinab campeão mais uma vez, porque na hora lá de pegar o gol, a nossa câmera, infelizmente, colaborou e ela travou. A gente tem os lances do jogo, mas o gol a gente vai ficar devendo. Mas o importante é que o Zinab ganhou mais um título, né? Tá aí se tornando soberano nos campeonatos amadores da cidade. Zinabre campeão lá do Jusa. Coloca aí. E é chegada a grande final do torneio Jusa Só Radiadores 2022. Em campo, Mila Del Rey e Zinabre. As 2 equipes fizeram a melhor campanha nos mata-matas e também na fase de grupos da competição. No primeiro tempo, ambos times estiveram com fome de vitória e atacaram na mesma medida, porém sem efetividade. No segundo tempo, a equipe do Zinabre atacou mais, tanto que chegou a perder grandes chances de fazer gols. Logo depois, a equipe do Zinabre aproveitou uma das chances e conseguiu marcar com Bruno Henrique, após bobeada da defesa da equipe do Mila, 1-0. Logo depois do gol, a equipe do Mila tentou, mas sem efetividade, pagou na grande defesa e também no grande time da equipe do Zinabre. Resultado final, Zinabre 1-0, campeão do torneio Só Radiadores 2022. Com esse título, é o 4º desse ano de 2022.
chegando ao tetracampeonato. A equipe é valente, né? Criou bastante. Só um time desqualificado. Uma bola ali, infelizmente, para eles foi feliz, né? Entrou. Eu várias vezes ele tentei fazer jogada individual. A gente não conseguiu cumprir gol. Tem um grande goleiro que é o João também. E eles mereceram, né? Tipo assim, quem erra menos ganha. E parabéns para a equipe do Zinabre aí. E o Milo Del Rey não vai parar por aqui não. Vai levantar a cabeça aí, tem muito campeonato aí, se Deus quiser. Buscar aí esse ano ainda um título aí. E hoje a gente conseguiu mais um título aí, o quarto título esse ano. Acho que nenhum time aqui de Divinópolis conseguiu isso. Estamos aí forte nos próximos campeonatos aí. Queremos mais títulos aí. Certo, esse time vem, essa é a quarta final que nós chegamos esse ano, graças a Deus nós ganhou. No campeonato aqui do Jus foi muito difícil, muitas equipes boas, a gente tirou Maria Helena, tirou Cannabis. E Deus honrou nós e nós conseguimos com essa turma muito forte aí que é nosso time. E graças a Deus fomos campeões mais uma vez. Nós da Secretaria de Esporte novamente viemos apoiar mais um evento do esporte do nosso município. Hoje nós estamos aqui no campo do José Fonseca para apoiar o Copom do Jus, através da premiação, aí com a parceria do meu amigo aí, Ney Burger, um dos deliciadores, apoiador também do nosso esporte amador do município. Estamos aqui hoje com o campeão Ilzinab de 1-0 e ganhou do Milan, com essa festividade muito assim, grandiosa para o esporte amador do nosso município. Pois é, pessoal, quero agradecer mais uma vez a equipe da Conexão Esporte, juntamente a Secretaria de Esporte, o prefeito Gleides, que está movimentando os campos de futebol amador da cidade. Hoje aqui o Copom do Jus é um grande sucesso, vocês podem ver o tanto de gente que estava aqui. E parabéns ao Zinabre, campeão, parabéns ao Milan, que fez a final com o Zinabre. Mas o importante é isso, gente, é nós fomentar e dar valor no esporte amador da cidade. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a Secretaria de Esporte, através do nosso, agora sim, secretário de Esporte Wesley, ao prefeito Gleides, essa gestão que não para. Ela não para em todos os campos, principalmente na parte do esporte. Valeu? Parabéns ao Zinabre, mais um título. Parabéns também ao Milan Del Rey, né? Jogadores novos ali, que não, pelo menos até onde eu saiba, ainda não tinham chegado a nenhuma final dos campeonatos amadores aqui da cidade. E parabéns a todo mundo, né, da organização aí do Copão, do Jusa. E parabéns ao Zinabre, mais um título. Já esqueci quantos títulos o Zinabre ganhou esse ano. 4 títulos no total. 4 títulos no total, incluindo a Supercopa Conexão Esportes. Ano que vem, com certeza, vão estar lá de novo. É porque o tempo já acabou. Né? Você quer mais 5 minutos? Já ia fazer só assim, dar um tchau para todo mundo, mas esqueci que tem o sorteio. Jordano, um número de 1 a 43. Muito obrigado, viu, gente? Hoje choveu mensagem. Um número de 1 a 43. Jordano. 27. Já vai se despedindo aí enquanto eu olho quem é o 27. Gente, obrigado pela companhia. Mandar um beijão para meus pais que estão me assistindo lá em Oliveira. Até a próxima. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um abraço, meu pai Armando, minha sogra Nicélia, minha namorada Ana Clara. Um beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Quem ganhou nosso número 27 aqui, quem vai levar o kit de alimentos lá da Xará Alimentos, é o nosso amigo Hélio, lá do bairro Planalto. Parabéns, Hélio. Ele que acertou. O Cruzeiro estava 16 jogos invicto, hein, galera? Teve muita gente que mandou 15, mas eram 16. No final do programa a gente já entra em contato com você, Hélio, para saber como que vai retirar o prêmio da Xará Alimentos. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Semana que vem, 8 da noite, ao vivo, Conexão tá de volta. Tchau!